Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Certa vez eu ouvi uma frase dizendo: por que ninguém nunca tem um autista, né? Tem hiperfoco em algo que seja lucrativo. Bom, primeiro que se você for ver, transtornos não existem com essa finalidade. Como eles estiveram com a gente, doenças também, né? Não sabia dizer como classificar, mas enfim, como eles estão com a gente desde sempre, antes mesmo do capitalismo, isso daí eles não têm essa função de gerar lucro. E quando geram, né, eles costumam ser aquela exceção que é romantizada. Enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, perca, e aí eu digo num bom sentido, é claro, essa ideia de que é, todo o seu tempo tem que ser aproveitado com ganho, com algo produtivo, certo? Para dar um exemplo básico, é que nem há um nicho de mercado, por exemplo, de turismo que está pensando nas pessoas que querem basicamente ficar, descansar, certo? Deitar, ficar na cama o dia inteiro sem fazer nada, certo? Então, e muita gente pensa também, falando no caso do tempo livre, de que adianta você ter férias, você ter folga, se você vai ficar em casa, não tem dinheiro para um passeio, não tem dinheiro para viajar e por aí vai. E bom, sim, adianta. Para algumas pessoas, é claro, mas o que eu quero dizer realmente é isso. Perca essa. Não perca, mas desconstrua, fuja dessa ideia de que você tem tudo tem que ter um valor, tudo tem que ser de alguma forma precificado ou qualificado. Perfeito. Tudo tem que ser produtivo, lucrativo, algo assim. Porque, como eu digo, as coisas às vezes têm valor subjetivo e isso não dá pra gente explicar pros outros, certo? É que nem, por exemplo, uma frase que eu gosto: não há nada melhor do que não fazer nada e depois descansar, certo? E muita gente pensaria: nossa, que desperdício de tempo, né? Esse cara não quer trabalhar, vagabundo, e um monte de coisas. Mas assim, você não é obrigado a ter hobbies, ou esses hobbies você, por exemplo, ter que aprender alguma coisa, você fazer qualquer coisa de que te deixe mais sábio ou algo do tipo, certo? Você não tem a menor obrigação disso. E quando eu digo que você deve fugir desse utilitarismo, né, no sentido bem contemporâneo do termo, né, de que tudo tem que ter uma utilidade, tudo tem que ter uma função, porque é exatamente isso. Se você não tivesse que só viver com viver em função de produzir, de gerar ganhos, de aprender constantemente, a gente não teria literatura, certo? Imagine assim, se não fosse bem a posteriori, qual seria o valor do Machado de Assis, por exemplo? Era uma crítica social. Isso daí veio, sei lá, assim, 30 anos depois, quando algum historiador pegou e leu aquilo ali e viu que se encaixava na materialidade da época, certo? E até se você for pensar na literatura que muita gente se constrange em dizer que lê, certo? É, isso vai de
de qualquer tipo de coisa, certo? Do contrário, só existiriam, por exemplo, livros técnicos, certo? Livros acadêmicos, livros de filosofia prática. A gente não pensaria nem em várias outras coisas que nós pensamos em até bobagens, até exercícios de pensar, certo? Exercícios reflexivos a gente não faria, porque a gente não poria em prática eles. Seriam até impossíveis de serem impostos em prática. Perfeito? Então, assim, quando eu digo isso, basicamente a gente impedir a gente de sonhar. É claro que a gente deve, quando a gente sonha, a gente tem que ter, deseja, se planeja para algo, a gente tem que ter os pés numa concretude. Porém, realmente, se você tá simplesmente só pensando, viu uma situação e começou a refletir sobre ela, sei lá, viu um casal discutindo, ou alguém tava andando na rua, deu uma tropeçada, qualquer coisa desse tipo, e você começa a pensar como se essa pessoa tivesse se espatifado no chão, ou algo assim. É algo que não traz ganho nenhum, mas que é algo divertido, entendeu? E se você for ver, você não vai ter também questão de diversão mesmo. Que nem isso daí, se você for pensar, é como até no caso dos times de futebol, quando falam que tal você ganhou um título e coisa e tal, o time ganhou o título e disse, não, quem ganhou foi o jogador, você não ganhou nada. Por aí vai, mas eu faço parte dessa coletividade, né, digamos assim, dessa comunidade que tá comemorando, tá fazendo festa, que esperou, que acompanhou, entendeu? Não ganhei nada, não. Até gastei, né? Comprei camisa e coisa e tal. Então, assim, isso daí é um exemplo que eu digo para que para você pensar realmente em sair dessa ideia de que você deve aproveitar o seu tempo, que ficar parado em ferrugem, coisa e tal. Não, às vezes não. É uma questão até de estilo pessoal mesmo da pessoa, certo? De não fazer nada, de descansar, de aproveitar o tempo que não está trabalhando pro repouso mesmo. Ficar o dia inteiro, por exemplo, vendo séries, vendo, acompanhando as crianças que tenho em casa, enquanto elas estão no parque brincando e você tá lá só sentado vendo, né, ou com o olho no celular ou com nelas para ver se não se brigam, se não se machucam, né? Então, assim, basicamente isso. Fuja desse utilitarismo. Basicamente, não vou ficar prosseguindo, senão vou me arredondar em exemplo. Fuja dessa. Mas tire essa mentalidade. Perca essa mentalidade. Ou simplesmente não caia nessa neurose mesmo de que você tem que ter todo o tempo produtivo, todo o tempo tem que gerar um ganho, tem que gerar, sei lá, um aprendizado que às vezes não tem, certo? Isso daí não é uma obrigação, isso daí é uma opção, é uma escolha e, bom, basicamente ela é feita por você, certo? Então, assim, você não é obrigado a ter seu tempo totalmente ocupado com algo que vai te dar ganho, certo? Às vezes que você possa demonstrar para os outros, certo? Essa ideia de produtivo, de ganho, pode ser só seu,
entendeu? É um valor pessoal. E aí realmente não interessa se é útil ou não, entenderam? Para os outros, se os outros foram beneficiados. Não, tem que pensar em você um pouco, certo? Enfim, é isso e obrigado e tente ser feliz.